Nem toda a história termina na última página. Eu sou a Ellen do Fragmento de Leitura e hoje a gente vai fazer a parte 2 do tour pela minha estante. Dessa vez a gente vai ver os livros que eu tenho e que eu ainda não li. E eu vou tentar separar por editora para ficar mais fácil para vocês acompanharem, para editar também depois e tudo mais. Começando pela editora que eu mais tenho livro, que é a Intrínseca, eu tenho esse livro aqui, que é O Palácio de Papel, nessa edição do Clube da Intrínsecos. Não sei muito bem do que se trata, eu lembro que na época eu li a sinopse desse daqui e desse, que é da família Mandíbula. Eu li a sinopse dos dois, me interessei, gostei bastante, mas atualmente eu não lembro, não faço ideia do que se trata cada um desses livros. Eu gostei muito das edições do Clube da Intrínsecos, infelizmente eu só tenho essas duas, e eu espero que eu consiga ler em breve. Outros livros da Intrínseca que eu ganhei foram O Talentoso Ripley, Ripley Subterrâneo e Em Águas Profundas. Todos os três são da mesma escritora. Eu sei que do Ripley se trata de um serial killer, se eu não me engano. Esse daqui eu não sei se faz parte da mesma história ou não, e eu tenho muita vontade de ler eles. No vídeo dos livros lidos, eu falei que eu tinha lido o primeiro volume de A Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, e eu tenho os outros volumes, tenho o segundo, que é Cidade dos Etéreos, nessa capa aqui. Esse daqui é o único que eu não tenho a jacket. Depois o livro 3, A Biblioteca de Almas, que ele é da mesma cor. O Mapa dos Dias, aí ele é preto. A Convenção das Aves, ele é preto também. E As Desolações, que é o sexto livro, que também é preto. Então, esses daqui eu também preciso continuar. Esses eu já comecei a história, já sei mais ou menos do que se trata. E o pessoal fala muito bem dessa série e eu pretendo ler em breve. O próximo é esse daqui, Era Uma Vez em Hollywood. É um livro de bolsa, mas ele é bem grandinho até. Da Jojo Moyes, eu também tenho A Última Carta de Amor e Paris para um. Outro livro de bolso é esse daqui, Crônicas de Pai, que eu achei a edição bem bonita. Tem também Anatomia, Uma História de Amor. Eu lembro que eu comprei esse livro porque eu li a sinopse e me interessei bastante. Eu gosto muito de Grey's Anatomy e a sinopse me fez lembrar um pouquinho. Então eu comprei e eu preciso muito ler ele. Ele vem também com um marca-página. Ele não é um livro muito grande, então eu acho que vai ser um livro rápido de ler. Agora, 2 livros que estavam muito baratos na Amazon na época que eu comprei, acho que foram R$5 cada um, é Destinos e Fúrias e Uma Dor Tão Doce. Esse daqui eu já cogitei pegar pra ler, mas eu ouvi uma pessoa falando bem mal dele, então eu acabei dando uma desanimada. Não lembro muito bem do que se trata. O Splendid View é um livro que trata um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a história do Churchill. É um livro grande e parece ser um livro bem denso de ler. Da saga do Rick Riordan e As Provações de Apolo, eu tenho esses dois. O livro 3, O Labirinto de Fogo, e o livro 5, A Torre de Nero. Eu não tenho os outros, eu acabei nunca comprando e não consegui ler. Eu li o primeiro e eu quero primeiro completar a coleção para aí sim eu conseguir pegar e ler eles de uma vez. E para fechar da Intrínseco, eu tenho também A Mandíbula de Caim. Todas as folhas estão destacadas, que na época que eu comprei, eu achei que eu ia conseguir desvendar e mandar a resposta para a Intrínseca. E acabou que eu nunca mais toquei, só destaquei as folhas, tentei um dia e nunca mais eu peguei pra ler ou pra tentar resolver esse quebra-cabeça. Da série da Anne eu também tenho Vale do Arco-Íris, Hila de Ingleside, Crônicas de Avonlea e O Conto dos Blight, volume 1. Uma coisa muito legal da série da Anne, que é continuada nesses livros aqui, é a questão de cada livro ter uma cor. E isso é bem legal. Da série de calhamaços que eu tenho aqui, não podia ficar de fora a série de Game of Thrones. Tá marcado aqui, porque essa é a minha leitura atual. Então eu tô na página 230 e ele tem praticamente 600, então não sei quando eu vou terminar. Então tem o livro 1, na edição da editora Leia. O livro 2, que é A Fúria dos Reis. O 3, A Tormenta de Espadas, que eu acho que é o maior volume, né? Até então, dessa saga. O 4, O Festim dos Corvos. E o 5º e último até o momento, A Dança dos Dragões. Da Arqueiro agora eu tenho esse livro aqui, do Nicholas Sparks. Eu li esse daqui! Ai, meu Deus! Não acredito! Gente, esse livro aqui eu li
era pra estar no outro vídeo, mas eu tenho esse livro aqui do Nicholas Sparks, Um Porto Seguro. Então, atualizando a contagem do outro vídeo, foram 122 livros lidos. Eu tenho também esse daqui, que é Lições Inesperadas sobre o Amor. Tem cara, né, de ser um romance fofinho. Eu nunca peguei pra ler, de fato. Daquela série que eu mencionei no vídeo passado do Clube das Mulheres contra o Crime, que eu não encontrei ainda os 3 primeiros livros, eu consegui encontrar o 5º, 6º, 7º e 8º em sebos também. Então tem o 5º Cavaleiro, o 6º Alvo, o 7º Céu e a 8ª Confissão. Eu acho legal que o James Patterson, ele agregou os números dos volumes no título dos livros. Então é muito fácil de você saber qual volume que você tá por causa disso. Os livros são bem fininhos, são rápidos de ler. E eu sigo na busca pelos 3 primeiros volumes para eu finalmente conseguir ler todos os volumes e concluir essa saga. Pelo menos dos livros traduzidos para português, porque ele escreveu vários outros que ainda não foram traduzidos e, se eu não me engano, parou de traduzir no volume 9. Do Nicholas Sparks também, eu tenho À Primeira Vista, Uma Longa Jornada e O Melhor de Mim. De todos esses, eu só vi o filme desse daqui. E da saga da Maldição do Tigre, eu tenho 2 volumes que eu ganhei e nunca parei para comprar o primeiro. Acabei não me interessando muito para poder ler, que é O Resgate do Tigre, volume 2, e o volume 3, A Viagem do Tigre. Da Galera Record, eu tenho esse livro aqui, A Vida Invisível, de Ed Lowry. Eu ouço muita gente falando sobre ele, ainda não tive a oportunidade de ler. Mas 2 livros da Colleen Hoover, Sem Esperança. Duas horas depois. E esse daqui, que tem 2 contos, se eu não me engano. Eu acabei não continuando, como eu falei no meu vídeo anterior. Eu li o primeiro volume desse daqui, não gostei muito da história, acabei não continuando nesse daqui. Tem esse kitzinho também, que é Um de Nós Está Mentindo e Um de Nós é o Próximo. E o volume 1, de Sangue e Cinzas, e o volume 2, Um Reino de Carne e Fogo. Da seguinte, tem uma saga que eu nunca li, que é da Rainha Vermelha. Eu fui comprando os volumes, então tem o primeiro volume, o segundo, que é a Espada de Vidro, o terceiro, A Prisão do Rei, o quarto, Tempestade de Guerra, e o quinto, Trono Destruído. Na verdade, esse daqui é um livro de contos, pelo que eu fiquei sabendo. A minha ideia era ler essa saga assim que eu conseguisse terminar de comprar um por um, que eu acabei comprando todos separados, mas eu ainda não peguei eles para ler de fato. E o último da seguinte é esse daqui, As Foices. Eu já comecei a ler ele, tô mais ou menos na metade. É um livro de contos daquela trilogia que eu falei que eu gostei tanto, que é do Ceifador. Agora, da Rocco, eu tenho esse daqui, que é Os Testamentos. Eu ganhei de aniversário e eu acabei não lendo ainda. Eu li o Conto da Aia, que é o primeiro volume. E esse daqui, A Fogueira das Vaidades, que é bem grandinho também. Da Martin Claret, eu tenho Mulherzinhas, que é bem grandinho também. E essa edição ela é bem bonita. E O Retorno do Nativo, que é um livro um pouco mais desconhecido. Eu tenho também Viagem ao Centro da Terra, nessa edição aqui, da Excelsior, que é uma editora um pouco desconhecida. O Corcunda de Notre Dame, nessa edição aqui do Clássicos da Zahar. E da mesma editora tem o box de O Conde de Monte Cristo, que dividiu a edição em 2 volumes. Então tem o volume 1 nessa capa azul e o volume 2 nessa capa vermelha. São livros bem grandes. É um livro bem grande, na verdade, né, porque é uma história só. A edição é bem bonita, ela é toda ilustrada, ela é comentada também. Tenho também esse livro aqui do Dan Brown, que no vídeo passado eu mencionei, que é o meu autor favorito, então comprei também outra edição desse livro aqui, em capa dura. Ele é assim. E esse daqui é o livro na edição em espanhol, que eu comprei para eu poder treinar um pouco de espanhol, eu consegui ler ele. Da HarperCollins, eu tenho alguns livros da Agatha Christie. O primeiro é esse daqui, Um Corpo na Biblioteca, Assassinato no Expresso do Oriente, que eles fazem parte daquele box de 3 livros que eu falei, junto com Morte no Nilo. E tenho também esse box aqui, que tem Um Convite para o Homicídio, M.O.N. e A Casa do Penhasco. Além disso, tem o volume 3 e o volume 4 de Sherlock. Como eu falei no vídeo anterior, eu li o primeiro e o segundo do box. E tem o volume 3... Eita! Errou! Tem o volume 2 e o volume 3, na verdade, o volume parte 2 e parte 3 de O Senhor dos Anéis, também na edição da HarperCollins. Da galera, eu tenho também esse box aqui, que é o box do Povo do Ar. Eu sei que é uma fantasia, nunca parei pra ler,
Então, nele tem 4 livros. O Príncipe Cruel, que é o volume 1. Eita. Errou! O Príncipe Cruel, que é o volume 1. O Rei Perverso, que é o volume 2. A Rainha do Nada, o volume 3. E um livro de contos, que é O Canto Mais Escuro da Floresta. Esse box ele vem também com um pôster. Essa coroa, para prender o box. E uma bandeirola que eu vou deixar em algum local aqui da edição, porque ela tá muito bem colocada na minha estante. Eu também tenho esse box aqui, que é de livros de época, se eu não me engano. Eu lembro que estava bem barato na época que eu comprei. Que é o primeiro volume, O Príncipe e o Corvo. As capas são bem bonitas. O Príncipe Serpente, que é o volume 2. E o Príncipe Leopardo, volume 3. E todos eles vêm com marca-página. Tem também alguns livros que eu ganhei há muito tempo e eu nunca parei para ler, porque eu não me interesso muito por esse tipo de livro, mas acabei que ficou na minha estante. Que é Fallen, volume 1. Tormenta, que é o volume 2. Paixão, o volume 3. Êxtase, o volume 4. E Apaixonados, que é o livro de contos. Tenho também um thriller, que é A Garota no Trem. Eu sei que tem filme, mas eu nunca vi o filme, não sei nada sobre a história. Um livro mais recente que eu comprei, que foi esse daqui, do Sidney Sheldon, eu comprei num sebo. Eu tenho vontade de ler livros desse autor. Eu sei que muitas pessoas gostam dele, gostam do estilo de escrita dele, do que ele fala. E eu não tive oportunidade ainda de ler, então eu comprei esse daqui para começar. Tenho esse box aqui também, que tem alguns livros mais desconhecidos, mas tem um que eu acho que vocês já ouviram falar, que é esse daqui, O Apanhador no Campo de Centeio. Então tem esse. 9 histórias. Franny e Zoe. E esse daqui que eu não consigo decorar o título. Erguei bem alto a viga, carpinteiros e Seymour, uma introdução. Todos os livros também vêm com marca-página. E tem esses tons pastéis que eu achei muito bonito. Agora, da Aleph. Tem o 3º volume de Duna. Como eu falei no vídeo anterior, eu li o 1º e o 2º volume, então eu preciso ler esse daqui. Trilogia de Fundação, do Isaac Asimov. Eu acabei lendo só o Eu, Robô, desse autor aqui. E aí a trilogia tá nesse livro, então ele é bem grande. E ele é bem bonito também por dentro. Tem muitos desenhos. É bem legal. Do William Gibson, eu tenho Periféricos, que eu comprei porque eu ganhei esse box aqui dele. Que tem alguns livros talvez um pouco desconhecidos, que é Neuromancer, Conte Zero e Mona Lisa Overdrive. Eu fiquei sabendo que esses livros deram origem a algumas das ideias e basearam também o filme Matrix. Foi um filme que eu nunca vi todo, eu acho que eu cheguei a ver metade dele, eu nunca terminei. Achei um pouco perturbador, então não sei se os livros seguem a mesma linha, e da trilogia deles não são livros muito grandes, como vocês podem ver. Da Príncipes, eu tenho O Ladrão de Casaca, que é um dos livros do Arsène Lupin. Vi a série da Netflix, inclusive recomendo, muito boa. Esaú e Jacó, do Machado de Assis. Esse eu também comprei mais recente. É um livro que eu queria ler porque eu já li 2 livros do Machado de Assis e eu gostei da escrita dele, então eu queria me arriscar em outro livro dele. Gostei bastante da sinopse e acabei comprando esse. O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, que foi um livro que eu ganhei. Ele é um livro muito pequenininho, mas nessa edição ele é bem bonito. Ele, além de ser capa dura, ele é aquela capa puxada, sabe? Então dá um certo volume. É bem legal. Tenho também a continuação da saga de Maze Runner. Como eu falei no vídeo anterior, eu li os 3 primeiros livros. Depois tem esse daqui, Ordem de Extermínio, que ele volta um pouco no tempo pra gente entender o que aconteceu na vida dos personagens principais antes do experimento começar no volume 1. Então, esse daqui é basicamente isso. E o Código da Febre, que conta um pouquinho como que o labirinto ele foi construído. Então, esses daqui são os livros que eu ainda não li dessa série. Tenho também O Retrato de Dorian Gray, que é um livro que eu ganhei de aniversário recentemente. Ele também veio com marca-páginas. O Processo, do Francis Kafka. Eu comprei ele, inclusive, antes de comprar a Metamorfose, antes de ganhar a Metamorfose, porque eu queria conhecer um pouco mais a escrita do autor e eu encontrei esse num shopping vendendo por R$10, aí eu comprei. Mas acabou que eu ganhei Metamorfose e li ele, o livro mais famoso, né, do Franz Kafka. E esse daqui acabou ficando pra depois. A Garota do Lago, eu acho que muita gente tem essa edição aqui, porque ele por muito tempo era um livro que custava R$8, então eu acabei comprando também. Algumas pessoas que eu conheço que leram, gostaram muito da história, então eu tô com mais expectativas pra ele depois dessas opiniões.
Eu achava que isso só acontecia comigo. Acredito que seja um livro de autoajuda. Eu ganhei de aniversário esse daqui também, da Brené Brown. Eu não conheço muito da autora. Aqui diz que ela é autora de A Coragem de Ser Imperfeito. Já cheguei a ler o início desse livro, mas acabei largando. Então não sei o que esperar desse daqui. Do James Patterson também, aquele que escreveu O Clube das Mulheres contra o Crime, eu tenho Bruxos e Bruxas. São livros que eu comprei no sebo, ouvi falar muito bem desse, então eu acabei comprando a coleção para eu ler. O 2 é o Dom, o terceiro o Fogo e o quarto o Beijo. Como vocês podem perceber, são títulos muito genéricos, então eu não sei o que esperar dele. Tem também Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Esse, na verdade, é um livro do meu marido. Não é um livro meu, mas acabou que tá aqui na minha estante. Ele tem uma cara de ser um livro mais acadêmico, mais histórico mesmo. Eu não sei se eu vou chegar a ler ele. Mas um livro que eu encontrei no shopping baratinho foi esse daqui do Wells, que é Um Homem Invisível. Eu gostei bastante da capa da edição dele. E ele é um livro bem curtinho, então acho que não vai demorar muito pra eu ler ele. O Peso da Glória, do C.S. Lewis. É um livro mais da área cristã. Eu comprei porque eu me interesso muito pelos livros desse autor. Tenho muita vontade de ler mais sobre ele, então eu acabei comprando esse daqui para iniciar. O Drácula, nessa edição aqui da Dark Side. Meu marido, inclusive, conseguiu comprar ele por R$5 na época, ele sempre fala isso. Então tem aqui ele por dentro. A Dark Side faz edições belíssimas, né, gente? Não tem como discordar. Esse daqui dá pra fazer um tour dentro dele, porque ele é belíssimo, vale muito a pena. Da Dark Side eu também tenho esse livro aqui, que é Alice no País das Maravilhas, que é um dos livros mais bonitos que eu tenho na minha estante. Acho que a Dark Side faz edições muito bonitas e arrasa demais em todas elas. Ó, vou falar que eu tenho Dostoiévski, que nem é meu. E pra fechar, tem esse box aqui do Dostoiévski, As Grandes Obras. Então tem Crime e Castigo e os Irmãos Karamazov. Os Irmãos Karamazov, acho que é assim que fala. Então o box, que é durinho. E a edição dele é assim. Crime e Castigo e os Irmãos. Não vou me arriscar a falar o nome de novo. São livros bem grandes mesmo. Então é isso. Aqui do lado eu vou fazer, assim como eu fiz no meu vídeo passado, a contagem. Então vai estar aqui o número de livros que eu mostrei pra vocês. E aqui agora vai estar aparecendo o total, a soma total, né, de todos os livros que eu tenho, somando os não lidos com os lidos. Se você gosta de conteúdo sobre livros, eu convido você a se inscrever no canal. Não esquece de deixar o like nesse vídeo se você gostou, comentar sugestões das minhas próximas leituras, se algum desses livros que eu mostrei vocês querem que eu fale aqui no canal para eu poder ler e gravar um vídeo aqui comentando sobre ele. Se você for comprar alguma coisa na Amazon ou no Mercado Livre, usa o meu link que tá aqui na descrição do vídeo. É só você clicar lá e pesquisar o que você quer, adicionar no carrinho. Vai ajudar muito aqui o canal. E não esquece de compartilhar o vídeo também para aquela pessoa que você conhece que gosta do assunto, gosta de falar sobre livros, gosta de comentar. Compartilhe o canal para ela fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.